Então abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 13. Números capítulo 13 é um texto muito conhecido, fala a respeito dos espias que vão observar a terra que Deus tinha prometido, terra que manava leite e mel, né? Números capítulo 13, vamos ler alguns versículos. A partir do verso 1, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: Subam por aqui para a banda do sul, e subam a montanha, e vede que terra é, povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa, magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos. Repita comigo: esforçai-vos. Mais forte: esforçai-vos. Para quê? Para tomar do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. E a palavra do Senhor continua dizendo: Assim subiram a espiarem a terra desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Ramate. Subiram para a banda do sul e vieram até Hebrom. E estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. E caminharam, vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Coloca a mão direita sobre essa palavra, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus nós clamamos que seja feita a tua vontade aqui no nosso meio, como ela já é perfeita no céu, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra possa penetrar como uma espada cortante, afiada, de 2 gumes, que é capaz de separar juntas e medulas, alma do espírito. E venha nesta noite nos transformar, Senhor, de dentro para fora. Clamamos nesta noite por um avivamento genuíno, não por um avivamento de um movimento, não por um avivamento de uma marcha, não por um avivamento de um nome, um avivamento de um ministério, mas um avivamento de transformação de caráter, um avivamento de restauração de famílias, um avivamento, Senhor, de restauração de identidade, um avivamento que nos leva para o centro da tua vontade, um avivamento que traz um alinhamento e um ajuste perfeito, segundo os teus olhos,
ao ponto de não haver outra alternativa, outro caminho, que não seja simplesmente ouvir a sua voz, obedecer a tua palavra e marchar em direção àquilo que o Senhor tem prometido para a tua igreja nesses dias. Que não haja outro caminho, que não haja outra motivação, Senhor. Clamamos em nome de Jesus para que nesta noite a tua presença, para que nesta noite o teu fogo, para que nesta noite a tua unção, para que nesta noite a tua vontade, Senhor, seja a única coisa plausível neste lugar. Eu não sei de que maneira essas pessoas entram na tua casa nesta noite, eu não sei em que circunstâncias elas adentram a este lugar de oração, mas eu sei como elas poderão sair deste lugar, poderão sair daqui curadas, restauradas, libertas, transformadas, avivadas, conscientes de quem são no Senhor e conscientes do Deus que nós servimos. Então importa, Pai, que neste momento venhamos diminuir para que o Senhor cresça. Queremos diminuir para que o Senhor cresça. Sopra sobre nós o teu querer, sopra sobre nós a tua vontade e nos leva novamente ao centro da tua vontade. Leva-nos novamente ao lugar secreto, nos tirando, Senhor, da passividade, nos tirando, Senhor, da superficialidade, nos tirando, em nome de Jesus, daquele lugar que Ezequiel via, meu Deus, quando ele estava atravessando aquelas águas, que eram águas que davam pelos tornozelos. Nos tira deste lugar e nos leva nesta noite a águas profundas. Não que o Senhor já não tenha feito isso, mas eu creio que o Senhor tem pressa nessa geração, eu creio que o Senhor tem pressa em nossas vidas. Então faça o que o Senhor precisa fazer aqui nesta noite. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e estamos abertos a tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nosso meio, no nome poderoso de Jesus. Que todo medo vá embora, toda dúvida vá embora, todo trauma, todo complexo, seja de inferioridade ou de superioridade, vá embora. Vai embora, Senhor. Decidimos abandonar a poeira do caminho, decidimos deixar para trás tudo aquilo que tentou nos paralisar. Decidimos nesta noite nos posicionarmos como filhos de Deus, com a autoridade que o Senhor nos deu, na palavra e na unção do Espírito, para rompermos nessa estação, no nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu amo esse texto. Eu amo esse texto, eu já vi muitas pessoas pregarem a respeito desse texto. Eu já ministrei algumas vezes a respeito dele. E como a Bíblia, ela é viva e eficaz, todas as vezes ela se renova. E não importa quantas vezes você tenha ouvido, a minha oração é que o Espírito Santo que está neste lugar, ele traga uma revelação ao seu coração, que é própria, que é particular, e que vai fazer com que você saia daqui diferente da maneira que você entrou. Nós estamos aqui diante de um cenário em que um povo estava prestes a tocar naquilo que Deus tinha prometido. Estamos diante de um cenário onde Deus, ele fala com Moisés, e ele fala para Moisés assim: Moisés, escolhe 12 homens capazes, príncipes, líder de cada tribo, para que eles possam espiar a terra que eu hei de dar aos meus filhos. A Bíblia é muito clara, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Toda palavra que sai da boca de Deus não volta para Ele vazia, mas antes cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Queridos, eu tenho vivido isso na minha vida. Eu tenho experimentado nesse um ano coisas sobrenaturais, pisado lugares que eu nunca imaginei pisar, tocado pessoas que eu nunca imaginei tocar, porque eu sempre acreditei que não importa onde eu estivesse, não importa o lugar onde eu estivesse firmando as minhas estacas, se eu permanecesse fiel a Deus, obediente à sua voz, cumprindo a sua vontade,
Ele seria o respaldo que eu preciso para alcançar aquilo que Ele me prometeu. Eu sempre me apeguei muito às promessas de Deus. Eu sempre me apeguei. Hoje estar aqui, eu não canso de falar isso para as pessoas. Estar aqui onde eu estou hoje, eu sei que é uma promessa de Deus para a minha vida. Algum tempo atrás, muitas pessoas falaram: cara, isso é doideira, isso é loucura. Você não vai conseguir chegar. Jefinho sabe disso. Mas hoje estar aqui é porque eu nunca deixei de olhar para a promessa. Eu nunca deixei de olhar para o alvo. Como Jacó. Quando Jacó estava ali no deserto, fugindo do seu irmão, ele pega uma pedra, então ele se deita sobre aquela pedra e faz daquela pedra o seu travesseiro. E Jacó naquele momento tem uma visão de uma escada. Estão comigo? E o que acontecia naquela escada? Anjos desciam e subiam. Porque Jacó ele pôde ver aquela escada? Porque no momento em que ele deita, ele deixa de olhar para o horizonte, para as circunstâncias e tribulações. E agora os seus olhos estão focados naquele que é dono da sua vida, naquele que é dono da promessa. Ele olha para o alto. Ele para de olhar para as adversidades. Ele para de olhar para o seu irmão que estava perseguindo. E ele olha para o Senhor. E desde o primeiro momento que eu entendi isso, eu sabia que por mais que eu enfrentasse dificuldades, tribulações, por mais que gigantes batessem a minha porta, isso acontece todos os dias, e você sabe disso. Qual de nós aqui hoje não levantaria a mão para dizer: cara, minha vida é perfeita, não passo por tribulações, não enfrento dificuldades, o deserto não é próprio meu, eu nunca passei pelo deserto. Muito pelo contrário, se eu perguntar, acredito que todos nós estamos vivendo uma estação, ou de repente semanas ou dias, onde de repente nós temos enfrentado algum tipo de gigante, alguma área da nossa vida, amém? Mas queridos, Deus ele é muito claro em dizer para Moisés: Moisés, eu quero que você escolha 12 homens, espiem a terra que eu hei de dar. Então o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Diga comigo, toda a palavra de Deus a meu respeito vai se cumprir. Glória a Deus. Agora, queridos, existe algo fundamental aqui. Nesse cenário, nós vemos 12 homens espiando a mesma terra, provando o mesmo fruto, vendo as mesmas maravilhas, contemplando os mesmos gigantes, os mesmos adversários e as mesmas fortificações. Nós vemos aqui que não era qualquer pessoa, não era qualquer homem, não era uma pessoa despreparada, não era uma pessoa imatura, eram príncipes, eram líderes, homens maduros. E esses homens aparentemente preparados para isso, passam 40 dias observando a terra. Então eles retornam com o fruto e com o relatório para Moisés e para cerca de 2 milhões de pessoas, aproximadamente. E ali então eles começam a contar: olha, a terra que nós vimos realmente ela é muito boa, a terra pela qual nós estamos espiando e espiamos durante esses dias, olha, verdadeiramente mana leite e mel, a terra é maravilhosa. Só que aqui nós encontramos um ponto crucial, queridos. Nós vemos um relatório que ele é dividido. Nós vemos dentro de um mesmo povo 2 visões. Nós vemos dentro do mesmo povo 2 tipos de coração. Isso é um grande problema, porque a Bíblia diz que um reino dividido por si só ele não subsiste. Seja nos negócios, seja na família, seja ministério, 2 visões, com certeza não vai prosperar. Então nós vemos aqui 12 espias e 2 relatórios totalmente diferentes. E o que impressiona é que mais da metade traz um relatório pessimista. E eles começam a dizer assim: realmente a terra é muito boa, a terra é próspera, Deus realmente falou a respeito disso, e nós podemos ver. Só que tem um detalhe: a terra, essa mesma terra, é uma terra que consome os seus moradores. Essa mesma terra habitam gigantes, fortificações. E quer saber de uma coisa? Olhando de lá nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Mas olhando daqui, da nossa perspectiva, também somos como gafanhotos.
E aqui eu quero falar para você a respeito do poder de uma visão. Toda empresa bem-sucedida, toda família bem-sucedida, todo ministério bem-sucedido, ele só é capaz de romper, ele só é capaz de avançar por conta de algo chamado visão. Diga comigo, visão. Queridos, esses 12 homens tiveram a oportunidade de ver aquilo que Deus estava fazendo, não simplesmente ver, mas já tinham experimentado algo maravilhoso do Pai. Quando Deus os tira do Egito, quando Deus opera milagres, sinais, maravilhas. E Deus, Ele é tão bom, Deus, Ele é tão maravilhoso por saber que esse povo passou 430 anos no cativeiro. E que ainda, por mais que eles tivessem saído do Egito, o Egito ainda habitava dentro deles. Deus foi tão bom que fez com que eles espiassem a terra no dia que aquela terra estava em dia de primícia da uva. A terra era muito frutífera, a terra era formosa. Então, na verdade, o que Deus queria é que eles tivessem uma motivação correta. E quando eles olhassem para a terra, eles não se atentassem para os seus inimigos e para as fortificações, mas que eles tivessem uma visão sobrenatural. Deus é maravilhoso, nós saímos da escravidão. Nós não vamos mais comer pepinos, nós não vamos mais comer cebolas, nós não vamos mais comer melões, porque Deus está nos dando romã, Deus está nos dando figo, Deus está nos dando um cacho de uva maravilhoso. A nossa família vai se instalar dentro dessa terra. Deus faz com que eles observem a terra no dia em que aquela terra estava no ápice da colheita. Porque Deus queria trazer uma motivação, Deus queria trazer alegria, Deus queria trazer ânimo ao coração daquele povo, por saber que a sua mente estava cauterizada por conta da escravidão. E isso é algo real na vida de 2 homens. 10 observaram a terra com o poder da vista. Diga comigo, 10 homens observam a terra com o poder da vista. Diga, mais 2 homens observam a terra com a visão do coração, com a visão do Espírito, com a visão da fé. 10 homens não se importavam se a terra era boa. Por conta dos inimigos, eles preferiam voltar para o Egito. Quantas vezes isso não acontece na nossa vida, querido? Jesus nunca nos prometeu uma vida longe de tribulações, longe de circunstâncias, longe de inimigos e adversidades, até porque o deserto desperta dentro do teu espírito coisas que o manancial, coisas que pastos verdejantes não despertam. As nossas tribulações, as nossas tempestades contribuem para o nosso crescimento, contribuem para a nossa maturidade. Mesmo que você venha errar no meio delas, no mínimo você vai aprender para que você não erre novamente, no mínimo. Jesus falou a respeito disso: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo, e se Ele venceu, nós também já vencemos. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, que nós não andamos por vista, mas nós andamos por meio da fé. O que Paulo está dizendo é que nós cristãos, cheios do Espírito Santo, a igreja madura, nós não caminhamos, não tomamos atitudes, não tomamos decisões, não firmamos os nossos pés, não guiamos a nossa família, o nosso ministério, por aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. Mas nós caminhamos por meio da fé, porque fé é a visão daquilo que Deus ainda pode fazer. Fé é a visão daquilo que eu ainda posso conquistar. Fé é a visão da esperança daquilo que eu posso melhorar. Quantos estão comigo? Por isso que o autor de Hebreus diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, e não a certeza daquilo que eu já conquistei. Então todos que caminham pela fé, eles estão sempre com seus olhos no dia de amanhã, porque amanhã Deus Ele pode operar um milagre, porque amanhã Deus Ele pode trazer a solução que eu preciso, porque amanhã algo maravilhoso pode acontecer na minha vida. Estão comigo, queridos? E o que dizer então, quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e que a cada manhã as misericórdias se renovam? Por que a misericórdia se renova? Porque todas as manhãs Deus Ele tem uma perspectiva, todas as manhãs Deus Ele tem uma expectativa sobre a sua vida, de que você possa fazer algo diferente.
de que você possa mudar a sua trajetória, de que você possa mudar a sua visão a respeito da situação que você tem vivido, que você mude a sua visão a respeito da tua família, que você mude a sua visão a respeito do teu ministério, a respeito da tua igreja, a respeito da tua vida profissional. Deus quer que você mude a tua visão, porque você só pode chegar ao lugar onde a visão do teu coração alcança. Qual foi o problema de 10 homens? Olhar com olhos naturais. Eles olharam a circunstância, eles olharam o momento, eles olharam aquilo que era passageiro. Mas Caleb e Josué, quando dão um brado no meio do arraial, dizendo: olha só, calem a boca, fiquem quietos, subamos e possuamos a terra com alegria, com ânimo, porque certamente, com convicção do que eu estou falando, vamos prevalecer contra ela. Agora, por que esses dois homens tiveram uma visão diferente? Porque eles viram os mesmos gigantes, eles viram as mesmas fortificações, eles também viram as mesmas dificuldades, mas por conta da visão do coração, eles já enxergavam o exército inimigo derrotado, eles já enxergavam as suas famílias plantadas naquela terra que era maravilhosa, vivendo o melhor de Deus para aqueles dias. A visão do coração leva você a entrar dentro da eternidade. Porque, queridos, a vista fala do que é, a visão do meu coração fala do que pode ser. A vista, ela é limitada ao campo de onde os meus olhos enxergam, mas a visão do meu coração, ela é limitada ao poder da minha imaginação. Quanto mais longe você imagina, é lá que Deus ele vai te levar, é lá que Deus ele vai te guiar. Por isso que Paulo fala que nós não andamos por vista, mas nós andamos por meio da fé. E hoje nós temos muitas pessoas assim, apegadas àquilo que estão vendo, mas o que nós vemos é passageiro, o que nós vemos ele é momentâneo. Há alguns dias atrás, há poucos dias atrás, eu ainda tinha cabelo, hoje não tenho mais, passou. O cabelo do Wanderson era tudo pretinho, não é mais. Passa, irmãos. Quantos de nós já nos vimos no meio de uma situação desesperadora, de tirar o fôlego, e quando menos você percebeu, passou por ela? Sim ou não? Ou será que isso aconteceu comigo? Passou. Agora não estou tirando aqui a questão de que no momento da tribulação, no momento da tempestade, muitas vezes ficamos sem reação, não sabemos para onde caminhar, não sabemos para onde correr, não sabemos que caminho tomar. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. O Senhor, Ele quer apurar os teus olhos nesta noite, quer fazer com que você enxergue a eternidade, com que você enxergue as promessas, com que você tire os olhos daquilo que é circunstancial, daquilo que é momentâneo, daquilo que é passageiro. Queridos, quando lá no versículo 30, Caleb fala assim: então fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Diga para o irmão que está do seu lado: prevaleceremos contra ela. Essa expressão prevalecer vem do hebraico iakoi, que quer dizer somos capazes. Enquanto 10 homens não acreditavam no seu potencial, e esse é o maior perigo de nós olharmos para aquilo que é momentâneo, você não consegue olhar para dentro do teu espírito e ver quanta maravilha Deus depositou dentro de você, quanto potencial você tem. Nós não conseguimos olhar. Quando nós ficamos presos naquilo que é circunstancial, você não consegue enxergar quem você é em Deus. Por isso que nós temos que tirar os olhos e começar a olhar para o nosso Pai, para o nosso Senhor. Então Caleb ele está dizendo: vamos subir com ânimo, com alegria, e vamos tomar posse daquela terra, porque nós somos capazes. Você é capaz. Por que Caleb ele fala nós somos capazes? Porque ele sabia que quem tinha prometido a terra era o próprio Deus. Eles não conquistariam na força do braço, era Deus respaldando. Quantos estão comigo? Era Deus respaldando. Você precisa acreditar na sua capacidade
de mudar a sua história, de mudar teu ministério, de mudar tua vida financeira, de mudar a tua trajetória. Você precisa acreditar na tua capacidade de fazer aquilo que Deus Ele te chamou para fazer. Porque não basta a igreja acreditar, não basta os pastores acreditarem, não basta o seu líder de pasta ministerial acreditar. Você precisa acreditar em primeiro lugar que Deus te chamou, que Deus te escolheu. Ele teceu você no ventre da sua mãe. E quando Ele teceu você, as suas digitais marcaram a sua vida. Você tem uma identidade. Existem depósitos do céu dentro de você. Posso ouvir amém? Quando Ele diz, vamos tomar posse dessa terra, vamos subir, porque prevaleceremos contra ela, quer dizer ser bem sucedido. Ou seja, nós podemos enfrentar os gigantes, nós podemos conquistar, nós podemos pagar um preço por isso, entrar em batalha, mas o resultado será excepcional. Nós seremos bem sucedidos na nossa trajetória. E eu quero fazer uma pergunta para você, queridos. Você tem sido bem sucedido na sua vida? Você tem sido bem sucedido na tua vida emocional, espiritual? Você tem sido bem sucedido nos seus projetos? Você tem sido bem sucedido naquilo que Deus tem colocado na tua mão? Se você não tem sido bem sucedido, possa ser que de repente você não tenha acreditado na sua capacidade. Primeiro vem a minha capacidade, depois vem o meu sucesso. Quantos estão entendendo? E a palavra do Senhor continua dizendo que esses 10 homens, por olhar para a circunstância, para a adversidade, eles estavam dizendo o seguinte: cara, não são gigantes que estão nos desprezando, sou eu quem me menosprezo, porque até mesmo através do meu ponto de vista eu sou como um gafanhoto, eu sou pequeno, sou fraco, sou frágil, eu não vou conseguir tomar posse daquela terra. E essa não é a sua realidade. Você não é como um gafanhoto. Existe algo dentro de você que precisa ser despertado. E se já despertou, existe algo dentro de você que precisa ser aperfeiçoado. Só que você precisa acreditar. Você precisa partir para a conquista. Você precisa partir para a terra prometida. Você não pode ficar parado no meio do caminho simplesmente porque algumas pessoas falam para você que não tem condições, que não vai dar certo. Quantas vezes pessoas de repente chegam para mim como pastor da igreja e falam: pastor, esse caminho aqui não vai dar certo, assim não vai funcionar, vamos parar por aqui porque aqui não vai ter. Não, queridos, vai dar certo. Vai dar certo porque eu sei que é Deus quem está nos dando a estratégia. Vai funcionar, nós vamos romper, nós vamos conquistar. Nós não podemos parar porque algumas pessoas não acreditam nelas mesmas. Nós não podemos parar porque algumas pessoas não creem na estação que estão vivendo. Nós não podemos parar porque de repente pessoas não acreditam na visão que está sendo revelada para você neste lugar. Você não pode dar ouvidos à voz do pessimismo. Você precisa ouvir a voz que diz para você: olha, venha comigo, vamos subir, vamos tomar posse com alegria e com ânimo, porque quem nos prometeu foi o Senhor, e se Ele prometeu, Ele paga a nossa conta. Quantos estão comigo, queridos? Pergunta para o irmão que está do seu lado: para onde você tem olhado? Onde você tem colocado os teus olhos? E sabe o que é mais complicado de tudo isso, querido? Que todos os dias vão aparecer circunstâncias que querem se revelar, não a visão do seu coração, mas que querem se revelar à sua vista, porque quer fazer você parar no meio do caminho, porque querem fazer você desistir da tua família, dos teus negócios, querem fazer você desistir da fé. Amados, todos nós sabemos que nós estamos vivendo o mês de Ave. Ave literalmente quer dizer Pai. E queridos, existe algo maravilhoso que nos respalda nessa estação, para que possamos tomar posse da terra prometida, porque esse cenário de conquista, ele se passa justamente no mês de Ave. Quando a Bíblia fala que o povo começa a chorar, a murmurar e a gritar desesperadamente, é justamente o mês de Ave. É essa estação que nós estamos vivendo. Você tem duas opções, você tem dois caminhos: marchar e romper porque Deus mandou,
ou desistir simplesmente porque pessoas não têm acreditado nesse sonho. O que você decide escolher? O que você vai fazer? Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: só depende de você. A letra que representa esse mês é a letra Tet. E Tet, dentre todos os seus significados, fala a respeito de útero. E o seu valor numérico corresponde ao número 9. Útero, número 9, fala a respeito de vida, gestação. Por mais que você veja gigantes, Deus está fazendo com que você entre numa atmosfera capaz de gerar novos sonhos, gerar novos projetos. Quando estudava a respeito dessa palavra, Deus me deu uma visão de anjos vindo pelo caminho, recolhendo sementes que caíram das nossas cestas, sementes que não germinaram por algum motivo ou outro. Anjos recolhiam essas sementes, reivindicavam no reino do Espírito, dizendo: a minha igreja vai começar a gerar essas sementes que ficaram no meio do caminho. Existe vida de Deus sendo liberada sobre nós nessa estação do mês de Ave. Deus manda dizer para nós, igreja do Senhor, se você romper em fé, com ânimo, se você crê que você vai prevalecer, Deus manda dizer: sonhos são restaurados, projetos são restaurados, a vida de Deus invade o seu coração, dizendo não para todo medo, dizendo não para toda impossibilidade, dizendo não para toda esterilidade. Vida sobre você nesta noite. Oh, xaralabatsoca, xaralabaie, xererebasora, labaxeira, levalamanaieira, labaieira, labanaie. Vida, é tempo de gerar, é tempo de gerar expectativa, é tempo de gerar avivamento. Sabe o que mais esse mês ele nos apresenta, queridos? Nove fala a respeito do fruto do Espírito. Amém? Amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, a vida de Deus, ela nos invade, trazendo cura, restauração, tirando tudo aquilo que não é agradável ao Pai. Então o Espírito Santo repousa sobre nós, e através dessa vida começamos a gerar o fruto do Espírito, nas suas 9 manifestações. Isso fala de transformação de caráter, isso fala de conquistarmos novamente a nossa identidade do céu, que foi roubada por conta do pecado, que foi roubada por conta do mundo. A restauração da sua identidade. Mas 9 também fala a respeito dos 9 dons do Espírito. Ou seja, a capacidade de Deus sobre você. O fruto é o aperfeiçoamento, fazendo com que você se torne varão perfeito, alguém agradável aos olhos do Pai. Mas os dons são a capacidade de Deus para que você seja impulsionado para o seu destino profético, para cumprir aquilo que Deus colocou na sua vida. Porque existem momentos na nossa vida que Jesus ele disse para nós assim: olha, vinde após mim, que eu farei de vocês pescadores de homem. Vinde após mim. Então é mais ou menos assim. Vem cá, pastor Wanders, me ajuda aqui, querido. Jesus disse para os discípulos: vinde após mim. Coloca a mão no meu ombro direito. Então Jesus ele ia curando os enfermos e os discípulos vindo após ele. Então Jesus ia expulsando os demônios e os discípulos vindo após ele. Jesus ia curando os enfermos e os discípulos... Está entendendo como que é, filho? Está entendendo? Bora, é assim que faz. E aí ele vai lá e cura a sogra de Pedro. E é por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas isso fica para outra hora. Eu amo a minha sogra, viu? E aí Jesus vai fazendo, e os discípulos vindo após. Mas chega um momento na nossa vida que Jesus fala assim: agora, filho, ide e fazei discípulos de todas as nações. Nesse momento o papel se inverte. Vai, que eu te respaldo.
Vai, porque eu sou a sua cobertura, eu sou o seu escudo, eu te respaldo, eu estou com você. O que você falar eu confirmo, onde você tocar vai ser abençoado, onde você pisar eu te dou por herança, porque eu sou com você, você não está sozinho. E chegou esse tempo que Ele diz para você: vai, que eu te respaldo. Vai, porque eu sou com você, não tenha medo. Não tenha medo, eu sou contigo. Ah, Espírito Santo, traga a tua vida nessa noite sobre nós. Libera uma unção sobrenatural sobre nós, Pai, e traga um avivamento genuíno, real e verdadeiro, que comece a transformar o nosso coração, comece a trazer novamente sede, comece a trazer novamente fome pela Tua palavra, desespero pela Tua vontade. Pai, nós queremos voltar aos tempos primórdios, de sermos acordados pela madrugada, pelo sopro do Teu Espírito, para termos um momento de relacionamento contigo. O avivamento que Deus Ele quer proporcionar para essa geração é ao ponto de você não passar nenhum enfermo despercebido por você, não passar nenhum cativo despercebido por você, porque você será a boca de Deus, você será a mão de Deus por onde você for. Subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Prevaleceremos contra ela. Ele estava dizendo: nós vamos fazer isso porque nós temos capacidade, porque seremos bem-sucedidos. Nós vamos conseguir porque nós temos poder. Poder vem do grego dínamos, que quer dizer dinamite. Você tem o poder de causar estrago no inferno, nessa situação que você tem vivido. Você só precisa liberar o leão que está dentro de você e permitir com que ele ruja. Você precisa liberar a águia que está dentro de você e permitir com que ela voe, voe, voe. Que o Senhor apure os nossos olhos, que a visão do teu coração fale mais alto do que o poder da tua vista. Que os teus olhos naturais sejam ofuscados pela visão de águia que o Senhor está liberando sobre nós nessa noite. Que você enxergue a sua eternidade. Quando eu paro por aqui, quando aquela mulher grega, Cirofenícia, ela parte em busca de Jesus, porque ela estava precisando de um milagre para sua filha. E ali naquele momento de diálogo, e nem posso dizer um diálogo, um monólogo, porque a primeiro momento Jesus nem responde àquela mulher. A Bíblia diz que Jesus fica calado, e os discípulos impelem Jesus falando: Senhor, manda essa mulher embora, porque ela está nos fazendo passar vergonha. Mas aquela mulher continua clamando, implorando, suplicando o milagre para sua filha, até que Jesus ele para tudo e ele diz assim: mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Por quê? Porque Jesus veio para os seus. Aquela mulher naquele exato momento, ela não tinha direito à promessa, até que Cristo morresse na cruz por ela. Por conta da sua perseverança, da sua persistência, da sua adoração, da sua fé de conquistar algo pela sua filha, ela consegue transcender a realidade. Ela entra na eternidade e ela conquista aquilo que ela teria direito após a morte de Cristo, e ela antecipa a sua bênção. Ou seja, Deus está nos colocando numa estação que você pode fazer com que amanhã aconteça hoje, com que você antecipe a sua vitória, com que você antecipe aquilo que Deus prometeu para a tua vida.
E queridos, eu não sei você, mas eu creio nessa atmosfera, eu creio nessa estação. Não é à toa que ave é o mês de confiarmos no Pai, porque o Pai é aquele que segura na mão, o Pai é aquele que vai na frente, abrindo caminhos, despedaçando ferrolhos. O Pai é aquele que guia, é aquele que instrui, é aquele que orienta, é aquele que sustenta. O Pai é aquele que cobre, que abraça, que ama. O amor do Pai está neste lugar para restaurar a nossa identidade e depois nos enviar e falar: filho, vai e plante o meu reino. A unção está contigo, o fruto está contigo, a capacidade está com você. Faça aquilo que outra pessoa não vai fazer no seu lugar, porque você é único. Porque você é único. Feche os teus olhos. Ah, querido Espírito Santo. Ah, querido Espírito Santo. Faça aquilo que o homem não pode fazer, faça aquilo que eu não posso fazer. Porque até mesmo eu sou o primeiro a tomar posse dessa palavra nessa noite. Eu preciso de uma visão apurada, aguçada. Eu preciso nesta noite entrar nessa dimensão de fé. Eu preciso nesta noite olhar sim para as circunstâncias, mas eu preciso permitir com que a visão do meu coração, a visão do meu espírito, a visão de águia que o Senhor tem me dado, eu possa ver as estratégias que o Senhor está me dando, para que eu possa passar pela tribulação, para que eu possa enfrentar as lutas desta estação. Mas nós decidimos nesta noite que preferimos confiar no Senhor, confiar naquilo que o Senhor falou a nosso respeito, confiar na Tua palavra, confiar na Tua promessa, confiar, Senhor, que a terra prometida está logo ali. Vem, 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 vem. Deixa Ele te tocar, deixa Ele te restaurar, deixa Ele te curar, deixa Ele te libertar, querido. Deixa Ele te libertar. E não é libertar de demônios, não é nada disso. É libertar do medo, libertar de você mesmo, libertar da visão da impossibilidade, libertar da visão do deserto, libertar da visão dos gigantes. Porque, queridos, eu quero dizer uma coisa para você: gigante é quem habita dentro de você, gigante é o Espírito Santo que está dentro de você. Deixa o Espírito Santo te tocar, deixa Ele te tocar, deixa Ele te envolver. Sinta Ele onde você está, querido. Sinta Ele, não é daqui a pouco, não é depois, não é amanhã. É agora, é agora. O que Deus tem para você é agora e se manifesta exatamente agora. Eu declaro em nome de Jesus ao Espírito profético que inunde a tua vida, que seja a tua cobertura neste momento. Jesus diz para você: vai na frente que eu te respaldo, eu te respaldo. Vem, 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 vem. Isso, vai adorando a Deus no seu lugar. Vai adorando a Deus no seu lugar. Quanto mais você adorar, mais você diminui. Quanto mais você adora, menos você é. 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 Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Como prometeste. Fica de pé, fica de pé, levante as suas mãos, e receba daquilo que está disponível. Receba daquilo que está disponível. Então vem, Receba, receba, receba. como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Me amas como Pai, como irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violento
abençoado nesta noite. Sinta o toque do Pai, sinta o toque do Pai. Ele te abraça, Ele diz: filho, eu te amo, eu te amo, eu te sustento, eu sou contigo, eu sou contigo. Violentamente me persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente me persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Vem, 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 vem. Te desejamos nesta noite, vem. Meu Abba Pai, meu Abba Pai, meu Abba Pai, eu confio em Ti. Xerere bassuriandere labachandara labacoba labatsuriandere labaxê. Porque certamente, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Simplesmente confie, igreja. Agrade ao Senhor de todo o teu coração. Tenha coragem, tenha coragem. O Senhor diz para você nesta noite: tenha coragem, tenha coragem. Tenha fé. Caminhe debaixo de uma só visão. De uma só visão. A visão do Espírito, a visão do coração, do improvável, da impossibilidade, a visão da eternidade. Porque assim diz a palavra do Senhor: assim como pensei, sucederá, e assim como determinei, se efetuará. Declaramos, Pai, que somos totalmente dependentes de Ti, do Teu amor, da Tua vontade. E se antes tínhamos uma visão de que éramos como gafanhotos diante dos nossos inimigos, nesta noite, por conta do Teu poder sobre nós, nós declaramos que os nossos inimigos não passam de miolo de pão dentro da nossa boca. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor e pelo Teu carinho. Vamos gerar vida. É tempo de gerar novos sonhos. No nome poderoso de Jesus. Você pode dar um abraço nesse irmão que está do seu lado e por alguns segundos profetizar sobre a vida dele. Não é simplesmente um abraço, mas dá um abraço no irmão que está do seu lado e profetiza sobre a vida dele. Declare sobre ele, eu profetizo sobre você nessa estação. Um novo tempo, uma nova história.